Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Esse próximo domingo, nós vamos estudar a lição de número 9. O tema é Quem é o Espírito Santo? Nós terminamos aí o estudo estudamos alguns domingos sobre cristologia, falamos bastante sobre a encarnação do Verbo, Cristo como Deus, falamos também sobre a Trindade, e hoje o nosso comentarista Ezequias Soares, o pastor Ezequias Soares, na lição de número 9, traz esse tema tão importante. Quem é o Espírito Santo? Nós vamos ler o texto áureo e também a verdade prática. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Nós vemos aqui já o Espírito Santo sendo chamado de Senhor. A verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Nós estamos uma série de estudos apologéticos, estamos aí aprendendo a defender a razão da nossa fé, a defender a nossa fé, aquilo que acreditamos. Para isso nós precisamos estudar, ler, nos aplicarmos ao estudo. Nós, nessa lição de número 9, como foi falado, o tema bem propício, importante, quem é o Espírito Santo? Diante de tantas, vamos dizer a palavra, dificuldades, diante de tantos pensamentos, de tantas colocações, tratamento à pessoa do Espírito Santo de uma forma que não condiz com a Bíblia. Nós somos pentecostais, os pentecostais aí acreditam na dispensação do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo em nossos dias. Acreditamos aí na atualidade dos dons espirituais, acreditamos nas obras do Espírito neste momento, Tanto é que nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos aí, quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós vemos que este livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois nós estamos na dispensação da igreja, e na dispensação da igreja a atuação é do Espírito Santo, lembrando que não de uma forma distinta da Trindade. Nós vamos aprender aqui que eles sempre trabalharam em unidade, nunca se separaram para trabalhar. Isso desde o momento aí, desde o Antigo Testamento. Nós vemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as dispensações. Três pessoas em um único Deus em três pessoas. Assim nós entendemos também o Espírito Santo, embora vai ter momentos, dispensações, que um vai trabalhar com mais ênfase, mas de nenhuma maneira, em hipótese alguma, eles são separados, trabalhando de uma forma distinta. Não, a Trindade sempre está e estará presente no seu trabalhar. Amém, meus queridos? Nós vamos ver no tópico ou na leitura bíblica em classe. Gostaria de ler o capítulo 14 de João, o verso 16 e 17. Também tem o versículo 26 desse capítulo na leitura bíblica em classe e o capítulo 16 do 7 ao 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A introdução está escrito: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções, pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós vemos na leitura bíblica em classe, nos primeiros versículos que lemos, que está em João 14, 16, 17, também o versículo 26 de João 14, né? Nós vamos ver que ele enviará o Consolador. Jesus iria rogar ao Pai. Né? Vemos as pessoas distintas aqui. Jesus rogando ao Pai para que ele envie o Consolador. Né? Parece que esta palavra enviar o deixa fora, né, de atuação em alguns momentos. Não, mas nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos ver na vida de Sansão, nós vamos ver o Espírito na criação, nós vamos ver e o Espírito no capítulo 1 de Gênesis, verso 2, o Espírito de Deus, já o chama de Deus, pairava sobre a face das águas, ou se movia sobre a face das águas, né? Ali organizando, né, a criação de Deus. Mas ele também aparece desta forma nos dias de Jesus. Né? Então ele está em atuação em todos os momentos. O Espírito Santo, ao ser enviado, não vai mostrar que ele não estava atuando. Nós já citamos aqui alguns momentos que o Espírito aparece no Antigo Testamento, entre outros inúmeros, né, que mostra aí o trabalhar do Espírito Santo. Também nos dias de Jesus ele age, no nascimento de Jesus, né? O Espírito Santo está presente no nascimento de Jesus. O Espírito leva Jesus, né, ao deserto. Então ele está em operação, ele está trabalhando, né? Então, na operação de um, o outro também trabalha. O outro também está. É óbvio que vai ter momento da evidência do trabalho dessas três pessoas que estão aí em um único Deus. Um único Deus em três pessoas em um único Deus. Então sempre esteve e sempre estará presente. Ele vai rogar ao Pai e vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre, não quer dizer que Jesus foi e não está em atuação. Nós vamos ver Jesus dizendo em Mateus, capítulo 28, 20, na grande comissão, ele vai dizer assim que ele estaria conosco, né? E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus estaria presente conosco todos os dias até a consumação do século. Olha só, Mateus, vamos ler o versículo. Mateus 28, 20. É isso mesmo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No próprio texto de Jesus, quando ele envia o Consolador, no capítulo 14, se nós seguirmos lendo,
nós vamos perceber a atuação de Jesus e do Pai também em nossos dias, em nós, no versículo 23. Olha só o que está dizendo no versículo 23 de João 14. João 14, vamos ler aqui. Jesus respondeu e disse, isso após o versículo 16. Está nesse contexto de enviar o Consolador. Ele não vos deixará órfão, ele vai enviar o Consolador, mas ele também vai dizer que de maneira nenhuma ele e o Pai estará ausente. Eles vão estar presentes e ainda em nós. Olha o que está escrito no versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, o amor traz a presença, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Faremos, não é singular, é plural. Faremos nele morada. Então, entendemos a atuação do Espírito Santo em nossos dias, lógico. Nós vamos ver na lição que ele vai nos ensinar. A missão dele é glorificar a Jesus, testificar de Jesus, as obras do Espírito Santo nessa dispensação, nos levar a Cristo. Mas isso não anula o papel da Trindade e o trabalhar da Trindade em nossos dias. O Espírito é igual com o Filho e com o Pai em divindade. É o próprio Deus, o mesmo Deus. Então, enviaria o Consolador. E aparece ali no tópico 1 que nós estamos vendo, o Consolador. Enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador, do versículo 14 e o verso 16, outro. A palavra outro é alós, outro da mesma natureza, da mesma espécie, mesma qualidade. Então, o mesmo Consolador. Para estar conosco no momento de angústia, no momento de sofrimento, de peleja, para estar em nós. No capítulo 3 e verso 16, ele é chamado de Deus. Nós vamos falar da sua divindade em um momento, mas em 1 Coríntios 3 e verso 16, fala que nós somos o templo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a habitação do Espírito Santo em nós. E esse outro que é enviado é o mesmo, da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma qualidade. Vai aparecer aqui aqueles que se opõem a esse versículo, a essa doutrina bíblica, que Jesus enviaria o outro Consolador, o mesmo, da mesma espécie, usando a palavra hétero. Em vez de usar no outro Consolador a palavra halos, eles usam a palavra héteros, que são os testemunhas de Jeová, que já de antemão eles não tratam o Espírito Santo como uma pessoa, eles tratam o Espírito Santo como uma força ativa, e eles vão trocar a palavra no grego para héteros, em vez de halos, héteros, que é outro diferente, usual e diferente, mostrando aí que o Espírito Santo é diferente do Filho, é diferente de Jesus, é diferente do Pai. Mas nós já vimos que ele e o Pai e o Filho
em sua divindade. É um só. Ele aparece com as mesmas prerrogativas, ele aparece com os mesmos atributos. O Espírito Santo é Deus aí também. Aí nós podemos assim chamá-lo, mesmo usando a palavra outro, entendendo essa palavra vindo do grego aí, allos. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele, que está em João 15:26, A obra do Espírito Santo, o que ele veio fazer. Ele veio nos ensinar e também nos fazer lembrar de Jesus. E também testificar de Jesus. Então, o Espírito Santo não veio para falar de si mesmo, mas ele veio para glorificar a Jesus. Ele veio para falar da obra de Jesus, testificar do Filho. Ele é o Espírito da verdade que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Que privilégio sermos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito da verdade habita em nós. Mas nós lemos um versículo que mostra aí uma condição para o habitar do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai trabalhar na vida da pessoa no momento do novo nascimento, na regeneração, na transformação, na santificação. É o agir do Espírito Santo em nossa vida. Ele vai falar do amor. Quando falamos do amor, no capítulo 14, 23 que lemos, ele habita. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo habita naquele que o ama. Irmãos, no capítulo 2, nós vamos ver a divindade do Espírito Santo. Antes eu quero falar um pouquinho do tópico 1, antes de entrarmos no tópico 2. Quando estudamos teologia, nós estudamos pneumatologia, Pneuma, espírito, logia, estudo do Espírito. E também tem a palavra paráclitos, ou paracritologia, que está no término do tópico 1, paráclito, que está lá no capítulo 16 e verso 7, de João. Vamos lá. 16 e 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, o Consolador mostra aí Paráclitos. O mesmo Paráclitos que é aí de uma forma Cristo chamado. Em 1 João, no capítulo 2 e verso 1. O advogado fiel. Jesus Cristo, o justo. É 1 João, capítulo 2, verso 1. Então, nós estudamos pneumatologia e paracritologia. A palavra paracritologia vai nos dar a ideia aí, se trata de uma pessoa que defende alguém, protege alguém, está ao lado de alguém. E Jesus, em 1 João, também é chamado de advogado. 1 João 2 e 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mais um versículo que confirma aí a divindade do Espírito Santo, a igualdade do Filho com o Espírito Santo. São iguais em pessoas, são iguais em divindade, na sua divindade, melhor dizendo. Então, é um único Deus. Quando se usa o paracritologia, o paráclito, advogado, consolador, falando do Espírito, a mesma palavra também é usada para falar de Jesus, indicando aí ser o mesmo Deus, o próprio Deus, a atuação similar. Meus queridos, a divindade do Espírito Santo, quando nós estudamos a pneumatologia, a teologia, paractologia, como queiram, nós estudamos os selos do Espírito Santo. Nós falamos dos selos que vai trazer verdades, a água, o fogo, com a sua purificação, o óleo, a pomba, são todos aí símbolos do Espírito Santo, entre outros. E também vai aparecer aí os nomes do Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo vai aparecer por toda a Bíblia, também denotando aí, é óbvio que o nome que ele é mais chamado, que a Bíblia mais o apresenta é como o Espírito Santo, cerca de 80 vezes, mais de 80 vezes aí, chamando de Espírito Santo, que mostra aí o seu poder santificador, santificando o homem, a sua santidade em igualdade ao Pai, em igualdade ao Filho, porque Deus é santo. Mas ele tem alguns nomes que a ele que se refere ao Espírito Santo, títulos, nomes, os selos que nós acabamos de falar. O Espírito do Senhor, ele aparece como Espírito do Senhor em Isaías 11:2. Espírito da sabedoria em Isaías 11:2 também, que são os 7 Espíritos de Deus, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor, todos aí em Isaías 11, versículo 2. Também é chamado de bom Espírito, Espírito em Efésios 5:18, Consolador, texto que estamos lendo, João 14:16, Paráclito, ele é também chamado de advogado, de Paráclito, que está lá em Romanos 8:15, Consolador, Espírito de adoção, Espírito de amor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, está em Romanos 8:9, também 1 Pedro 1:11, mostrando lá o Espírito de Cristo em atuação já lá no Antigo Testamento. Depois os irmãos leem para ver aí a eternidade do Espírito Santo, O Espírito eterno, ele é chamado de Espírito eterno, Espírito da graça, Espírito da justiça. São aí alguns nomes do Espírito Santo, como ele é chamado, entre outros, E também, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós estudamos, nós vamos estudar aí a personalidade do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Uma forma dele se comunicar conosco. Pessoa se comunica, conversa. Nós vamos ver algumas atribuições ao Espírito Santo, ele agindo como pessoa. O Espírito Santo agindo como pessoa. Uma pessoa pensa, uma pessoa sente, age. E todos esses comportamentos nós vamos ver na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala, Em Apocalipse,
a mensagem às igrejas, no capítulo 2 e 3 também, que fala das igrejas, vai mostrar aí o Espírito Santo falando, ouvindo, falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa dispensação, 7 igrejas aqui, mostra a dispensação da igreja. Quando nós fazemos a divisão do Apocalipse, nós vamos entender que Cristo glorificado no capítulo 1, capítulo 2 e 3, o período da igreja, onde é a mensagem às igrejas e as coisas que hão de acontecer do capítulo 4 a seguir. E nós vemos o Espírito Santo em atuação com as 7 igrejas, falando à igreja. E quem fala é uma pessoa. Quem fala é uma pessoa. Nós vemos a sua dispensação também no livro de Atos, né? Nós iniciamos dizendo que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, por causa da sua atuação, as suas obras. Nós vamos ver o Espírito Santo atuando como uma pessoa em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Vamos ver aqui. Ele é uma pessoa. Ele falando. Disse, apartai-vos. 13. É, 13:2 de Atos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse. Ele disse alguma coisa, ele é uma pessoa. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Disse o Espírito Santo, em atuação, separando pessoas para a obra de Deus. Ele tem autonomia para separar pessoas, porque ele é Deus. Nós vamos ver também no capítulo 15 no Concílio de Jerusalém, verso 28, mais uma atuação do Espírito Santo ali presente na igreja, nessa dispensação. Ele é o agente da igreja. Oh, glória! Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Pareceu bem ao Espírito Santo fazer dessa forma. O Espírito Santo age, ele fala, ele tem autonomia, ele faz escolha, ele define, ele decide algo, porque ele é Deus. Em Atos 16:6, vamos ver se é isso mesmo. Isso, mais uma, ele impedindo os discípulos, ou Paulo, de pregar na Ásia. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Espírito de Jesus, Espírito Santo. Glória. Então o Espírito impede, o Espírito não permite, ele toma decisão, ele é uma pessoa. E habitando em nós, ele age como pessoa. Quando pecamos, erramos, nós entristecemos o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Em Efésios 4:30,
vai estar falando que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Olha só o que está escrito em Efésios 4 e o versículo 30. Aí está falando de irai-vos, não pesquise. Nós ver o contexto todo é falando de costumes gentios que estavam se achegando à igreja, comportamentos errôneos dos crentes. Vendo? Se amar, ele habitaria em nós. Então, nós somos a habitação do Espírito Santo. E nós podemos entristecer o Espírito Santo. Como? Através das nossas ações. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento. Ele sente. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo. O irmão de Jesus, Tiago, em Tiago 4:5, ele vai dizer que o Espírito Santo tem ciúmes, entristece e tem ciúme. Olha, é uma pessoa. Tiago, glória a Deus, 4 e o verso 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, tem zelo, zela por nós. O Espírito é uma pessoa. Nós poderíamos falar, o Espírito pensa, ele tem intenção. Tem intenção, é uma pessoa que está em Romanos 8:27. Ele deseja, ele quer, e esse texto é importante, que fala sobre os dons espirituais. Capítulo 12 de 1 Coríntios vai mostrar ele como uma pessoa e ao mesmo tempo em igualdade também com a Trindade. É importante. Em João, em 1 Coríntios, no capítulo 15, tanto mostra ele decidindo, tomando decisão, desejando, e também mostra ele em igualdade com a Trindade, sendo o mesmo Deus a todo tempo. Capítulo 12, verso... Vamos ler primeiro ele em igualdade com a Trindade, que é o texto que fala sobre os dons espirituais. Capítulo 12, os 9 dons do Espírito, do capítulo 12. Também vai apresentar aqui que há em Romanos, os dons do serviço. Há em Efésios os dons ministeriais, os dons do serviço. E também em Romanos, no capítulo 12, falando dos dons. Olha só. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Fala do Espírito Santo, de Jesus e de Deus. Depois nós vamos para Romanos, no capítulo 12, falando dos dons que Deus dá para comportamento, para agirmos com pessoas, misericórdia, entre outros, o ensinar, o esmerir no ensinar. Também os dons ministeriais de Efésios 4. 5 dons ministeriais de Efésios 4. Mas o que mostra aqui é a Trindade, o trabalho da Trindade. E voltando à pessoa do Espírito Santo, ele vai mostrar, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então os dons é do Espírito, não é do homem. É ele que reparte a cada um como quer.
para ocasião específica, é uma manifestação. Não é o profeta que usa, que fala deliberadamente aquilo que quer. Não é uma mensagem divina. E ele reparte a cada um como quer, porque ele é Deus. Então ele toma decisões. A atuação é do Espírito Santo, a manifestação é do Espírito Santo. E mostra que ele é uma pessoa, interage conosco. E é ele que está no controle de tudo. É ele que reparte a cada um como quer. O Espírito Santo ama. Romanos 15:30. Ele é uma pessoa, se alegra quando ele ministra a nós. O fruto do Espírito é algo que está em nós. É a dispensação do Espírito. Aliás, ser cheio do Espírito, plenitude do Espírito na vida do homem, é colocar em operação os frutos do Espírito. Deus é amor, o Espírito ama. Ele coloca em nós a alegria, os frutos do Espírito, a paz, domínio próprio. É tudo virtudes vinda do Espírito, através do amor. É Ele que opera em nós. E nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 3:16, que eu não sabeis vós, que o Espírito de Deus habita em vós. Vocês são templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então a plenitude do Espírito, ser cheio, alguns anteusam aí um símbolo do Espírito, né? Estou pingando azeite, pensando que se limita a manifestações visíveis, rodar, correr, falar em línguas estranhas. Somos pentecostais, mas precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo vai além. Faz parte sermos moderados, entendendo o trabalhar do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Tem tantas coisas que fazem aí que, como diz Osiel Gomes, o Espírito Santo não faz essa feiura, não, que temos visto aí, infelizmente, em nosso meio. Mas a plenitude e ser cheio do Espírito Santo é ter a atuação das virtudes, do fruto do Espírito Santo. Comportamento com pessoas. O que aprendemos na aula anterior aí com o comportamento de Jesus em meio à sociedade. Comportamento com os irmãos, amar. Como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão? Comportamentos. E o Espírito Santo como pessoa, ele nos ajuda a ter estes comportamentos. Ele habita em nós. Ele não veio para glorificar o Filho em nós, testificar do Filho. Então as obras de Jesus ele anuncia a nós, faz com que nós façamos como o Filho. Vivamos como o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa meiga. O Espírito Santo nos encoraja. Atos 9:31. Então são todos aí atributos, né, que está no homem. São um peculiar do homem. Falar, pensar, agir. E o Espírito Santo faz dessa forma. Então o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, como nós vemos aqui na lição, seus atributos e obras. O Espírito Santo é Deus.
Nós vamos ver em Hebreus 9,14, falando da eternidade, o versículo que está na lição, a eternidade do Espírito Santo. 9,14. Olha o que está escrito. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Espírito eterno. Espírito eterno está desde o princípio. Eternidade não tem princípio, não tem fim. Isaías vai dizer que Jesus é o Pai da eternidade. Deus é eterno. Então mostra que ele é Deus. Embora aqui as três pessoas apareçam nesse versículo, ele é o próprio Deus. Ele é o Espírito eterno. Ele é onipresente. A onipresença que está em Salmo 139, 7 e 8. Olha só o que está em Salmo 139, 7, 8. Falando aí do Espírito Santo como Deus. 7, 8. Glória a Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele é onipresente. Ele é eterno, onipresente. Fala da sua santidade em Mateus 28, 19. Igual ao Pai, ao Filho. Ele é onisciente. Conhece todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Está escrito assim. Que alegria falar do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, verso 10. Está escrito assim. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Fala da sua soberania, João 3, 8, 1 Coríntios 12, 11. Ele está presente na criação, ele é o Criador, ele é onipotente, é dele todo o poder, ele é Deus. Jó vai tratar ele como Criador. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, Jó dizendo, é a inspiração do Todo-Poderoso, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Glória a Deus. Ele é o Criador. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Espírito eterno. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa que habita em nós, que testifica de Jesus, que glorifica a Jesus. Oh, glória! Ele é Deus. Está acima também de todas as coisas, é digno de toda a honra e de toda a glória. Algumas heresias que tentam negar, caminhando para o final, vamos concluir, né, a obra do Espírito Santo. Falamos que ele é distribuidor dos dons, aí falamos em nossa fala. E agora, algumas heresias antigas que aparecem tentando negar, né, o Espírito Santo.
Nós sabemos aí do cessacionalismo, que os dons cessaram. E nós acreditamos que os dons permanecem até os dias de hoje. A atuação do Espírito Santo é ilimitada quanto à sua pessoa na igreja. Não tem coisa que ele faz e outra coisa que ele não faz, biblicamente, que deixou de fazer. Tinha os arianistas, né, que dizia que Cristo criou o Espírito. Então, assim, eles acreditavam que o Espírito foi criado. Ário, né, o principal pensador. E nós vimos ali que o Espírito é eterno. Ele, desde a eternidade, ele é Deus. Está presente em todos os momentos da história. Então, ele não foi criado. Essa heresia de Ário cai por terra. Também tem os tropicianos, do Egito, Atanásio, acredita aí que o anjo, que ele foi criado também em forma de um anjo. Sendo anjo, ele é uma criatura, mas o Espírito é eterno. Também cai por terra aí essa doutrina de Atanásio. Eustáquio, né, no Pneumatomacianos, eles vão usar o termo aí de falar mal, contra, né, que são os opositores aí do Espírito Santo. Eustáquio de Sebaste, de 300 a 380 depois de Cristo, né? Ele foi o principal defensor dessa heresia. Esse movimento negava a divindade do Espírito Santo. Era contrário à divindade do Espírito Santo. No século IV depois de Cristo, por Eustáquio. Contrário à divindade. O que nós vemos nos dias presentes, na atualidade, esse grupo chamado Testemunha de Jeová, que já trata Jesus como um Deus menor, uma divindade, não um Deus. Ele também trata o Espírito Santo como uma força ativa, usando no capítulo 1, verso 2 de Gênesis, que o Espírito de Deus, em vez de ele usar a palavra, se dirigir ao Espírito como Espírito de Deus, atribuindo a ele divindade, eles vão falar força ativa de Deus em Gênesis 1:2. Falando que o Espírito Santo é uma força. Força não tem ação própria. O Espírito Santo tem ação própria. Ele é uma pessoa e Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade e é Deus, o único Deus. Não é uma força ativa. Então, eles acreditam que o Espírito é uma força ativa. A expressão, eu uso a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, a expressão hebraica, Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, somente nessa passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo por força ativa de Deus. Então, sentido de força, de poder, dunamis, que é dado a nós, ele atua em nós como um poder, dando a nós capacidade, vinda dele para essa dispensação. Portanto, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não é força, é poder. Estando reunidos, no capítulo 2 de Atos 1, verso 8, falando da virtude do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós. Então não é força ativa. É o próprio Deus. Aí vai falar dos islâmicos aqui, vai usar como uma crença estranha. Estranha mesmo.
Eles falam que o outro Consolador que foi enviado, eles vão usar aí, eles concluem equivocadamente que o outro Consolador prometido por Jesus é Maomé. Né? Eles vão usar aí nos seus escritos ao Corão, que o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, 61, verso 6. Eles interpretam essa passagem como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paráclito, atribuindo a Maomé. Não tem nenhuma prova, nada que faz concluir dessa forma. Por isso que é estranho. O Consolador que está falando é o Espírito Santo, que veio sobre nós e está em nós. A resposta bíblica: Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelo século dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. O que é que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. Assim o Espírito Santo testificará de Cristo, o nosso Senhor. Ele veio para glorificar a Jesus. Ele não é uma força ativa, ele não é a vinda de Maomé, como eles pensam, não. Ele é o Espírito de Deus, que tem vida em si mesmo, que é eterno. E para nossa alegria e privilégio, ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós, testificando das obras de Cristo e nos levando a glorificar a Jesus. Que Deus seja louvado. Que o Espírito Santo seja por nós louvado, engrandecido. Porque Ele é Deus e está acima de todas as coisas. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. O Espírito Santo não é uma força ativa. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tendo todos os atributos de uma pessoa e também todos os atributos da divindade. Concluindo, o Espírito Santo é Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.